gente! E aí, vocês gostaram do desenho animado? Eu adorei. Deu para entender o que é extinção, gente? Extinção quer dizer desaparecido. Deixou de fazer parte da natureza. Ou seja, né, deixou de existir. Por isso, extinção. Não existe mais. Os animais que eles estão na lista de extinção quer dizer que eles não fazem mais parte da natureza, tá bom? Quando a gente diz que uma espécie ela está ameaçada de extinção, a gente está querendo dizer que ela está correndo risco, tá? Mas é um risco grave, muito grave mesmo. Então, se não tiver uma preservação, ela vai sim deixar de existir, tá? Então, todo animal que vocês pesquisarem ou ouvirem falar no jornal ou em algo do tipo, dizer assim, essa espécie está ameaçada de extinção, quer dizer que a situação dela está muito crítica, que ela está quase deixando de existir. Isso porque a quantidade de animais que morrem ou que são retirados da natureza é maior do que a que nascem, tá bom? E quando a gente diz que uma espécie ela tem baixo risco de extinção, isso vai depender muito da conservação dela e do lugar que ela está, certo? Do habitat dela. O habitat é o local que vive uma determinada espécie. Então, quando o risco está baixo, é porque a quantidade de animais que nascem é quase a mesma, né? Desculpa, a quantidade de animais que nascem é maior, bem maior, do que a quantidade de animais que morrem ou que são retirados da natureza. No Brasil, as principais causas de extinção vai ser a caça predatória, que para quem não sabe isso, é você caçar um animal antes da idade reprodutiva dele. Por exemplo, os peixes. As pessoas podem pescar esse peixe antes dele se reproduzir. Isso é chamado de caça predatória, algo ilegal. Então, cada peixe para ser pescado, ele tem um determinado tamanho, tem toda uma estrutura. Então, quando os pescadores eles pegam o peixe, eles vão olhar para ver se está dentro lá dos critérios da lei que possa ser pescado ou não. Se não tiver, eles têm que devolver esse peixe para o mar, tá bom? O tráfico de animais é como se fosse uma pirataria. Eles pegam os animais sem poder pegar do ambiente deles, do habitat, levam esses animais para uma outra região, por exemplo, para um outro país. O que acontece? Esses animais, eles podem sofrer maus tratos, podem morrer no transporte, ou quando eles chegam a esse outro local, as condições do clima e da alimentação pode ser tão ruim para ele que ele pode morrer. Um outro fator também é ele não conseguir se reproduzir nesse lugar que ele foi levado. Por exemplo, se pega um arara azul e leva para um país que não tem, lá não tem a espécie, então não vai ter nenhum parceiro para arara azul, né? Então ela não vai conseguir se reproduzir. Uma hora ela vai ficar velhinha e vai morrer. Então, esse também é um fator. O tráfico, a caça predatória que a Pro já falou, as queimadas, quando se coloca fogo na determinada área, geralmente as pessoas fazem isso para construir casas ou até mesmo pastos. Quando coloca fogo, pratica a queimada, está matando todos os seres vivos que estão ali presentes. Deixa eu ver o que falta falar aqui para vocês, né? Tráfico de animais, eu já falei, as queimadas. O desmatamento também. O desmatamento é como se você estivesse derrubando a casa de alguém. Os animais que precisam das árvores, precisam estar ali naquele local, né? Sem contar que ele vai se alimentar, ele vai tirar tudo dali. Então, quando você desmata uma área, você está tirando a casa daqueles animais. Você está acabando com os seres vivos dali. E o que acontece com o desmatamento? Eles vão fugir, eles vão procurar um outro lugar para viver. E se eles pararem numa rodovia que passa carros, já imaginou? Isso acontece com muitos animais, passa sempre no jornal casos assim. Ou então eles podem ir para uma outra área que não tem nada a ver com a que ele morava e ele acabar morrendo por não conseguir se adaptar. As queimadas a Pro já falou, construção de hidrelétricas também. Quando você pega uma área para construir uma hidrelétrica,
você pode mudar o curso de um rio e vai ter um reservatório grande de água. Então, isso vai causar o alagamento. A estrutura de barragens, ela faz isso, tá, gente? Ela gera um alagamento e acaba também matando todos os animais que estão ali presentes. E a poluição. A poluição é um principal fator e isso é o que mais tem a ver com a gente mesmo. Se a gente se policiar, ir numa praia, eu sei que ninguém tá podendo fazer isso agora, mas quando poder ir na praia, levar um saquinho, trazer o lixo, jogar no lugar correto, não jogar lixo na praia, por exemplo, evita que esse lixo vá para o mar e que uma tartaruga, que um peixe, qualquer animal que habite o mar, ache que aquele lixo é um alimento e acabe morrendo por ingerir. A mesma coisa na rua, numa região de mata, qualquer lugar, não devemos ter a questão da poluição, né? Já tem algumas empresas cruéis que fazem isso, que jogam lixo no meio ambiente sem se preocupar com os animais que estão ali. E isso vai destruindo a natureza como um todo. Não é triste a gente ver animais lindos que tinha aqui no Brasil, a arara azul, a ararajuba, lobo-guará, o cervo do Pantanal e tantos outros animais, e a gente saber que eles estão em risco de extinção ou que já foram extintos. Não é triste isso? Então, no Brasil, hoje, temos cerca de 1.173 espécies em extinção. Eu acredito que esse número já esteja alto, tá, gente? Porque a última vez que a Pro pesquisou sobre isso, esses dados eram de 2014, do Instituto Chico Mendes e do Instituto Brasileiro de Biologia, para vocês terem noção de quantos animais hoje estão em risco de extinção, tá certo? Qualquer dúvida, fala comigo lá no fórum das 9 às 11, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido as principais causas de extinção no Brasil e que vocês tenham entendido a diferença de classificação. Animais em extinção quer dizer que ele não faz mais parte da natureza, que não tem mais nenhuma espécie, tá? Extinto, quer dizer isso. Ameaçado de extinção quer dizer o quê? Que ele está correndo um risco muito crítico, um risco muito alto de extinção de fato, de deixar de existir. E o baixo risco é uma espécie que consegue se manter, que não está sofrendo com as ameaças, tá bom? Vocês gostaram do assunto de hoje, de conhecer um pouquinho mais sobre esses animais? Espero que sim. Até o terceiro vídeo que eu vou explicar para vocês a atividade pós-aula. Até daqui a pouco.